Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada vida, todas as vidas que estão através do YouTube, que vão ouvir a palavra de Deus. Quem vai ouvir não está ouvindo o que a pastora Edna está pensando ou está querendo dizer, mas a pessoa que vai ouvir, ela vai ouvir a palavra do Senhor. Então, eu quero pedir nessa hora que você, junto comigo, eleve os teus olhos para Deus, eleve o teu coração ao Senhor, para dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor Deus, nós te amamos. Nós não estamos num templo físico, com cadeiras, com púlpitos, com retroprojetor, não, nós estamos aqui, Pai. A nossa igreja fechou, na verdade que fechou as portas do templo, mas a igreja continua viva, através da internet, até que o Senhor queira. E eu quero te louvar, porque o Senhor nunca nos abandonou. Terça-feira nós oramos e eu te pedia: Pai, a turma está com gripe muito forte, está tendo Covid, pelo amor de Deus, ajuda-nos. E logo em seguida veio a notícia que o Guilherme da Jace estava com Covid, e nós começamos a orar pedindo a tua bênção, e hoje ela já disse que ele está melhor. E eles não pegaram a Covid, apesar de terem entrado em contato com ele. Recebemos notícia da melhora do seu João. E eu quero te agradecer, Pai, porque essas coisas quem faz é o Senhor. Ninguém é capaz de fazer a não ser o Senhor. E o Senhor tem usado a tua igreja e tem dado graça para o teu povo, para que a tua igreja seja abençoada. Bendito seja o teu nome. Sei que o Senhor está abençoando e cuidando da Aninha e de toda a casa dela. Sei que a tua bênção está sobre a casa dos anjos e sobre toda a família dela. E está sobre a vida da Cláudia e toda a casa dela, sobre a vida da Amélia, e sobre a vida da Neuza, e sobre a vida da Rayane, e sobre a vida da Amábile, e sobre a vida da Marileide, sobre a vida da Eugenie, do Genailton, dos seus filhos, sobre a vida da Vera, da Luciana. Eu sei, meu Deus, sobre toda a sua casa. Eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida do teu povo. Que o Senhor tem misericórdia e zela pelo teu povo. E eu quero te agradecer pela oportunidade de orarmos na terça-feira, pela oportunidade de estarmos hoje para trazer uma palavra tua. Não é um culto, não é uma pregação, é uma palavra. É aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem. Como eu tenho orado ao Senhor, eu não quero aprender o que teólogos falam. Eu não quero aprender o que grandes homens, fariseus, saduceus, letrados, falam de ti. Eu quero saber do Senhor, quero aprender do Senhor, aprender de Jesus, aquilo que o teu Espírito Santo nos ensinar. Nós queremos que toda palavra que seja dita aqui, ela esteja selada pelo teu Espírito, abençoando as nossas vidas. Ensina-nos a te conhecer, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a te obedecer, como o Senhor quer que nós façamos. E nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler Gênesis 8, 21. Fala assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração:
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como eu fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega haverá, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Glória ao nome do Senhor por essa palavra. Irmãos, eu vou ser breve. Na semana passada, a pregação foi sobre o Deus tremendo que nós temos. Um Deus maravilhoso. Um Deus supremo, criador. Nós não conseguimos imaginar Deus. Nós não conseguimos ver toda a grandeza de Deus. Está acima do nosso entendimento e da nossa compreensão. Ainda assim, como falamos na semana passada, Deus é tremendo e maravilhoso. E nessa semana, assim, nós ouvimos um vídeo falando sobre a besta, sobre o número 666, sobre o anticristo. E eu até coloquei uma notinha e falei, nós já estudamos sobre isso. Nós sabemos. E voltei a ver alguma coisa nos versículos de Apocalipse. E lendo agora essa palavra, irmãos, Deus mente. Deus é um homem que hoje diz alguma coisa e amanhã ele já resolve não fazer mais e acabou. Se ele quiser fazer isso, ele faz, ele é Deus. Mas ele disse aqui para Noé que Noé fez um altar ao Senhor e tomou dos animais limpos que desceram da arca e sacrificou ao Senhor. E fala assim, o Senhor sentiu o cheiro gostoso daquele incenso que subia até ele. E ele prometeu. E ele prometeu aqui no 21. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como eu fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Quem disse isso, irmãos? Deus. Deus cheirou, ele sentiu o cheiro suave. E ele falou, eu não vou mais destruir a terra por causa do homem. Palavra do Senhor. Aí você vai me dizer, mas a terra hoje está um caos. A terra hoje tá sendo isso. Irmãos, quem destrói a terra é o homem. Deus falou que ele não ia destruir, ele não vai destruir. Percebe, irmãos? Eu meditando essa semana, o que eu estou falando para vocês hoje foram meditações que eu fiz durante a semana. Meditando hoje sobre a semana, lendo o livro de Jó, e fala de todas as coisas que o inimigo fez com Jó, e eu tive meditando, por que o inimigo feriu Jó? Por que ele matou todos os filhos e o gado, tudo que Jó possuía? Por quê? Ele só fez porque Deus deu permissão. Deus falou para ele, meu servo é fiel e justo,
E ele falou, ele é fiel e justo porque você dá todas as coisas para ele. E Deus falou para ele, tá bom, então vai lá e tira as coisas, mas na vida dele você não vai pôr a mão. Sabe, irmãos, nada. Tudo que nós passamos na vida, todos os problemas que nós passamos, se ele for por causa dos nossos erros, nós vamos estar colhendo aquilo que nós plantamos. Plantou, colheu, não tem jeito. Se ele vir do inimigo, então vamos supor uma feiticeira lá fez um feitiço arretado contra a minha vida. Então vão ser liberados demônios para virem me tentar. Eles só vão vir se Deus permitir. Se Deus quiser me provar, se Deus quiser me testar, se Deus quiser me ensinar, Deus vai permitir que eles venham. Até o dia que Deus fala, chega. Certo, irmãos? Então, nada acontece na vida daquele. E agora eu vou voltar aqui um pouquinho, que o Espírito está me dizendo agora. Daquele, então saiu Noé e seus filhos, no 18, tá? 8:18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ponto. Na hora que o homem rendeu graças a Deus, oferecendo novilhos em sacrifício a Deus, Deus olhou e falou, eu não vou mais destruir a terra. Ah, gloriosa promessa. Irmãos, hoje nós não temos como edificar altar, como matar coelho, porque nós temos o nosso sacrifício, nós temos que é Jesus Cristo. E toda vez que nós chegamos na presença de Deus e oferecemos o sangue de Jesus Cristo, por que nós oramos em nome de Jesus? Nós estamos dizendo para Deus, por causa do sacrifício de Jesus, nós chegamos até ti. Irmãos, quando Deus cheira esse cheiro suave que o cristão tem, que é o sangue de Cristo, irmão, não tem para ninguém. Irmão, não tem para espírito mal, não tem para praga, não tem para inveja, não tem para macumba, não tem para anticristo, não tem para besta, se ela sai do mar ou sai da terra, não tem. A diferença de nós servirmos esse Deus tremendo é nós confiarmos nele. E muitas vezes nós não confiamos. Nós nos entristecemos, é verdade. Tem muita coisa que acontece com a gente. Muita coisa que deixa o nosso coração triste, que faz a gente esmurecer. Nós somos carne, acontece com a gente. Mas até que chega a hora que a gente fala, pera lá, como está meu altar? Como está meu relacionamento com Deus? Eu vou voltar para Deus. Eu vou falar com Deus. E assim, irmãos, se você ler todinha a Bíblia, ela vai estar dizendo isso. Chega lá Esther. Esther é a rainha lá do reino da Pérsia. Aí tem o inimigo lá que queria destruir todos os judeus. O tio dela chama ela e fala, olha, você tem que falar para o rei que Amã está querendo matar todos os judeus. E ela disse, eu não posso.
Eu sou rainha, mas eu só posso chegar perante o rei se ele permitir, se ele estender o cetro dele para mim. E se ele não fizer isso, eu morro. Eu não posso. E Mardoqueu falou para ela, será que não é foi para esse dia que você foi colocada como rainha, moça? Será que o teu fim vai ser diferente do nosso, a hora que ele cumprir os mandatos dele contra os judeus? Sabe o que Esther fez? Ela deu uma ordem. Nós vamos jejuar 3 dias. E vai jejuar eu, as minhas servas, os meus criados, os meus animais. Todo mundo vai jejuar 3 dias, pedindo para Deus misericórdia. Se eu for na presença do rei e morrer, morri. E aí ela jejuou 3 dias. E toda a casa com ela 3 dias. E ela se apareceu diante do rei. E o rei poderia ficar irado e mandar matar ela. Mas o rei estende o cetro dele e fala, fala, Esther, o que você quer, até metade do reino eu te dou. Livramento para todos os judeus. Sabe, irmãos, Deus cheirou o cheiro suave daquele jejum de 3 dias, sacrificial. E Deus ouviu e deu livramento para todo o povo judeu. Então, eu estou falando isso porque esse Deus tremendo que nós falamos na semana passada, apesar de ser um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, muito mais do que nós imaginamos e pensamos, Ele nos ama. Ele ama você e Ele me ama. E quando nós estivermos num aperto, quando nós estivermos numa dificuldade, qual é o caminho? Altar. Qual é o caminho? Queimar incenso. O que nós temos hoje? Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Pai, perdoa meus pecados. Isso é consertar altar, viu? Consertar altar. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. E Pai, estou precisando disso. O negócio está difícil. E Ele, por amor de nós, Ele cheira o cheiro suave do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E com certeza Ele vai nos atender. Com certeza Ele vai estender o cetro dele para nós e dizer, pede o que queres. Então, irmãos, nós temos a chave. Essa chave chama oração. Essa chave chama comunhão com Deus. Leia de novo Noé 8, do 18 em diante, e você vai ver que porque Noé resolveu levantar um altar, sacrificar a Deus, ele estava cansado, desceu da arca depois de toda aquela chuva, passou um ano dentro de uma arca. Então, não consigo nem imaginar como foi a vida dele durante esse ano dentro da arca. Mas quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Foi oferecer sacrifício de louvor a Deus. E Deus não só aceitou o sacrifício, como ele falou, eu não vou mais destruir a terra. Enquanto a terra durar, vai haver sementeira, vai haver colheita, vai haver frio, vai haver calor, vai haver dia e vai haver noite. Então, irmão, para você
que tem Jesus como teu Senhor e Salvador, que tem o selo na testa, nós não temos que temer o mal. Não temos que temer o dia mal, porque nós temos um Deus por nós. Nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que se compadece de nós. Por isso, fica firme, irmão. Essa palavra é para que você não se atemorize com as coisas que tá por aí, porque senão a gente fica doido, irmão. Já não chegam os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente vai abrir a televisão, a gente só vai ver desgraça. E as desgraças estão acontecendo? Estão acontecendo. Mas saiba que você tem um Deus. Você sabe que na hora que você clama, Deus faz maravilhas. Então confia nesse Deus tremendo. Não desiste dele nunca, porque ele cuida de você. Que Deus abençoe a sua semana. Amém.